Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta aqui ó, com a Organização Judiciária Catarinense. Professor, bora lá e já vamos marcar aqui, ó. Isso aqui a gente já chega carimbando, ó, tela de prova. Por que que isso aqui é uma tela de prova? Porque sempre tem esse tipo de questionamento, tá? Quais são os órgãos do Poder Judiciário na respectiva lei de organização ou código de organização judiciária. E é o seguinte, ó, deixa eu apagar aqui, ó, porque aqui dá pra gente fazer um organogramazinho bem massa também no âmbito da organização judiciária catarinense, tá? Olha aqui, ó. Então vamos lá. Quais são os órgãos do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina? Primeiro aqui, ó, TJSC, ó, o Tribunal de Justiça, né? E além disso, ó, juízes de direito, juízes substitutos, que obviamente, né, irão substituir os titulares das varas dos juízes de direito, tá? Lembrando, ó, J e D maiúsculo, eu não estou falando da pessoa do juiz, estou falando do órgão juízo de direito, vara, beleza? Beleza. Tribunal do Júri, que na prática é uma vara especializada, né, porque vai julgar os crimes dolosos contra a vida, tá? Juizados especiais e turmas de recursos, tá? Organização do sistema dos juizados especiais. Justiça Militar em Santa Catarina não tem TJM, porque o efetivo militar somando Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar não é superior a 20 mil integrantes, tranquilo? Juízes de paz, então percebam, ó, não é toda lei de organização judiciária que juiz de paz é órgão do Poder Judiciário, tá? E outros órgãos instituídos por lei. Mas como eu disse aqui, ó, o mais importante é a gente focar naqueles órgãos jurisdicionais, tá? Então aqui, ó, aqui eu tenho um apanhado geral. Quais são os órgãos, né, do Judiciário Catarinense? Ah, professor, mas lá no regimento interno tem mais órgão. Aí é lá no regimento. Então fica de olho no enunciado. O enunciado está querendo o quê? De acordo com a Constituição do Estado? Porque na Constituição do Estado, por exemplo, se eu não me engano, é a mesma coisa, tá? Mas você poderia ter menos, né? Numa Constituição estadual você pode ter menos, na lei de organização judiciária você pode ter um pouco mais, e no regimento interno você tem outros órgãos, porque eles desdobram, muitas vezes, o próprio Tribunal de Justiça, tá? Então fica de olho no enunciado. Tá querendo quais são os órgãos da Justiça Catarinense, do Judiciário Catarinense? Onde? Na LC 339? Então, né, de acordo com a lei de organização judiciária, por exemplo, ó, TJSC. Pô, professor, mas aí é óbvio. Sim, mas é só para representar aqui, ó, um organograma genérico, tá? Que é sempre importante também. Você tem na primeira instância os juízos de direito, as varas, os juízes de direito. E em qualquer comarca você vai encontrar essa combinação aqui, ó, juiz de direito e tribunal do júri. Professor, por que que pode ter tribunal do júri? E por que que até no edifício do fórum tem o salão do tribunal do júri muitas vezes, né? Em toda a comarca. Tem comarca que não tem, tá? E quando não tem é comum usar o plenário da Câmara Municipal para fazer júri. Sinal que a comarca é bem pacífica, né? De passagem. Não precisa nem de salão do tribunal do júri. Mas enfim, tá? Por que que toda comarca tem tribunal do júri? Porque pode acontecer, infelizmente, um crime doloso contra a vida. Se um crime doloso contra a vida pode acontecer no território de qualquer comarca, em qualquer comarca brasileira você vai ter no mínimo juiz de direito e tribunal do júri. Ok? Então é por isso que todas as leis de organização judiciária colocam, né, juiz de direito e tribunal do júri. Ah, o juiz de direito decidiu. Da decisão cabe recurso para o TJSC. Ah, o tribunal do júri decidiu. Dependendo, né, da decisão, cabe recurso ali para o TJSC, beleza? Então isso aqui é o âmbito da organização da Justiça Comum do Estado de Santa Catarina, sem contar o juizado especial. Por quê? Porque você ainda tem o sistema dos juizados especiais, né? Então você vai encontrar aqui, ó, o GESP, né? Os juizados especiais. Tem comarca que tem juizado especial formalmente instalado, porque na prática o juizado especial, gente, é uma vara especializada, com competência para causas cíveis de menor complexidade e competência para infrações penais de menor potencial ofensivo. Artigo 98, inciso 1 da CF 88, tá? Ah, professor, mas eu estou numa comarca que não tem juizado especial.
Significa que o procedimento vai ser sempre o procedimento ordinário, comum? Eu já expliquei isso lá em processo. E em outros pontos também. Não, né? Você tem que lembrar que quando for o caso de aplicação do procedimento sumaríssimo, ou sumaríssimo, como alguns gostam de colocar, tá? Você tem ali o julgamento de acordo com a Lei 9.099/95. Tem aula minha, tá? Da 9.099 completa no YouTube. Se você estiver precisando estudar a Lei dos Juizados Especiais, joga aí, ó. Lei do GESPS, né? Lei 9.099/95, Emerson Bruno, que você vai achar a minha aula completa, né, dos juizados especiais aí, beleza? Então, ó, você tem lá o GESP, da decisão do GESP, o recurso é para uma TR, que no caso de Santa Catarina não é turma recursal, tá? É turma de recursos, tá? Turma de recursos. Ah, professor, nós já estudamos isso já lá no artigo 96, inciso 1, aliás, 96 não, 98, né? Inciso 1, finalzinho, ó. O final do 98, inciso 1 da CF 88, fala que o julgamento dos recursos dos juizados especiais é por turmas de juízes de primeiro grau. O que isso significa? Que não existem desembargadores dentro de uma turma de recurso. São juízes do próprio sistema dos juizados especiais. Beleza? Então você tem essa organização, né, do juizado especial. E além disso, gente, tem a justiça militar. Ah, professor, mas nós já estudamos a justiça militar, já lá na Constituição também, porque você tem o juiz de direito, né, do juízo militar, que é chamado de juiz auditor também, tá? Porque ele vai, né, presidir a auditoria militar, mas tem também, ó, o Conselho de Justiça, ok? Juiz de direito do juízo militar decidiu, Conselho de Justiça decidiu. Recurso para onde, gente? Para o TJ, né? Para o TJSC. Por quê? Porque não tem TJM. Isso aqui é fundamental, ó, você sempre estudar o artigo 125, parágrafo 3º da CF 88, para ter Tribunal de Justiça Militar, o efetivo militar, contando soldados, não só soldados, membros da Polícia Militar, tá? E do Corpo de Bombeiros, da ativa, tem que ser mais de 20 mil. Mais de 20 mil pode criar TJM. Não é o caso de Santa Catarina. Graças a Deus, né? Você não precisa de tanto policial assim, é porque é um estado muito seguro, tá? Ao contrário, por exemplo, de outros lugares, né? Onde você tem um efetivo militar muito grande, né? Aí seja por uma questão de tamanho da população também, mas seja também em razão dos conflitos, né? Mas enfim, o importante é você perceber o seguinte, não tem TJM em Santa Catarina, na organização judiciária catarinense, tá? A Justiça Militar vai ser representada na primeira instância pela chamada auditoria militar. O que é a auditoria militar? É o conjunto do juiz auditor, juiz de direito do juízo militar, mais Conselho de Justiça. Lembrando que o juiz de direito do juízo militar, o juiz auditor, preside o Conselho de Justiça. Gente, vai lá assistir minha aula sobre o artigo 125, parágrafo 3º da CF 88. Tá? Lá eu esquadrinho, né, a Justiça Militar brasileira como um todo, né? E lembrando, inclusive, né, que da decisão no âmbito da Justiça Militar Estadual não cabe recurso para STM não, tá? STM, Superior Tribunal Militar, é membros das Forças Armadas. Não tem nada a ver com policial militar e com corpo de bombeiros militar, não. Mas isso eu explico lá na CF 88, né? E outra coisa que a gente tem que perceber aqui, ó, é o juiz de paz, tá? O juiz de paz, né, que não exerce função jurisdicional, tá? Lembra disso aqui, ó? Artigo 98, inciso 2 da CF 88, tá? Os juízes de paz, eles não exercem função jurisdicional, ok? Para que serve um juiz de paz? Para resolver conflitos sem caráter jurisdicional. Então, né, é simplesmente lá, não é nem uma mediação, nem uma conciliação. Por quê? Porque você vai ter ali, ó, um conflito, né, resolvido fora, tá?
fora do processo, né? Nem virou processo ainda, beleza? Então você tem ali, ó, o juiz de paz exercendo funções conciliatórias sem caráter jurisdicional. É a função conciliatória, mas sem caráter jurisdicional. Tem que lembrar sempre isso lá no texto da Constituição. E também celebrar o casamento civil, né? Celebrar o casamento civil, verificar se a pessoa está devidamente habilitada para o casamento. Entenderam? Então aqui, ó, juiz de paz é o órgão do Poder Judiciário em Santa Catarina. Tanto é que você vira e mexe andando pelas comarcas do estado, né? Não só aqui em Floripa, mas enfim, né? Pelo interior do estado como um todo, você vai encontrar as escrivanias de paz. Lá você tem lá o juiz de paz, que vai justamente o quê? Celebrar o casamento civil, verificar se a pessoa está devidamente habilitada para o casamento e exercer funções conciliatórias sem caráter jurisdicional. Beleza? No fundo, é só lembrar do artigo 98, inciso 2. E detalhe, hein? Já explorado pela FGV. Qual que é a forma de escolha do juiz de paz? Isso mesmo. Eleição. Na teoria, junto com as eleições municipais, ocorreriam as eleições para juiz de paz. Tanto é que tem idade mínima. Lá no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, qual que é a idade mínima para você, né, ser detentor do mandato eletivo de juiz de paz? 21 anos, tá? Qual que é a forma de escolha? Eleição. Sempre comento isso com vocês aí, sempre lembrar desse detalhezinho. Tranquilo? Show, professor. Não vou errar isso aí em termos de concurso. É isso mesmo, não errem, porque é uma questão, né, pertinente. E aqui, ó, outros órgãos instituídos por lei. O que você tem que perceber? Que essa listagem feita pela Lei de Organização Judiciária, ela é meramente exemplificativa. Eu posso ter outros órgãos numa comarca, por exemplo, eu posso ter, né, uma vara civil, uma vara criminal. Ah, mas é a especialização do juízo de direito. Ok. Ah, mas eu posso ter órgãos conciliatórios, centrais de conciliação, sei lá. Pode criar outros órgãos, né? O regimento interno pode instituir outros órgãos aí no âmbito, né, do próprio Tribunal de Justiça, beleza? Provimentos da corregedoria podem justamente, né, instituir, né? Mas enfim, você pode ter ali, ó, a instituição, né, todas essas normas que eu citei, o regimento, os provimentos, mas sempre regulamentando lei, tá, gente? Você vai ter, por exemplo, no ECA, quando você vai estudar Estatuto da Criança e do Adolescente, você estuda a SEJA. O que é SEJA, professor? Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Então percebam que é um órgão que está dentro, né, da estrutura da Justiça da Infância e Juventude, mas que está criado no ECA e não na Lei de Organização Judiciária. Entenderam? Então aqui, ó, o importante é lembrar quais são os órgãos do Poder Judiciário catarinense na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, tá? Você tem que lembrar justamente disso aqui, ó, né? Eu tenho o Tribunal de Justiça, juízes de direito, juízes substitutos, que irão substituir, né, os titulares quando necessário, Tribunal do Júri, juizados especiais e turmas de recursos, Justiça Militar, juízes de paz e outros órgãos instituídos por lei. Na minha representação só dos órgãos jurisdicionais aqui, ó, a gente pode traçar uma linha pontilhada e lembrar, ó, todo mundo que está da linha pontilhada para baixo é órgão de primeira instância. E todo mundo que está da linha pontilhada para cima é órgão de segunda instância. Ah, professor, turma recursal não é órgão de segunda instância. Existe essa interpretação, tá? Como ela é composta por juízes de primeiro grau, existe a interpretação que a turma recursal não é órgão de segunda instância, e sim primeira instância. Porque na visão dessa corrente doutrinária, tá? O importante não é a competência, a função exercida pelo órgão, mas quem está lá sentado no trono, quem está lá dentro. E como é juiz de primeiro grau, é a primeira instância. Eu discordo, tá? Professor segue a outra corrente. Qual que é a outra corrente? É órgão de segunda instância. Está julgando recurso. Não interessa quem está sentado no trono, entre aspas. O importante é a função que o trono exerce, tá? Não interessa quem está lá dentro da turma de recursos. O importante é a função, a competência recursal da turma de
recursos. O próprio nome já diz, né? Então, o entendimento mais correto é que sim, turma recursal é órgão de segunda instância. Professor, a banca vai me perguntar isso? Provavelmente não. Porque tem corrente para um lado, tem corrente para o outro, tá? Mas se porventura perguntar, eu sempre fui adepto da... Vai pela lógica. Qual que é a lógica mais correta? Qual que é a função desempenhada pela turma de recurso? Julgar recursos, tá? Então é um órgão recursal, um órgão de segundo grau, beleza? Segunda instância, tá? Mas repito que há divergência nisso aqui. Show? Isso aqui é a tela de prova, tá? Ó, repito aqui, ó, tela de prova, ok? Mais uma telinha de prova nessas aulas de hoje aí, ó. Artigo 18, importante, não deixem de estudar o artigo 18 do Código de Organização Judiciária de Santa Catarina. Tranquilo? Com isso aí, o professor vai dar uma encerrada nas aulas de hoje. Amanhã eu volto completando toda a organização judiciária catarinense, tá? Então fiquem tranquilos que antes do concurso o professor vai disponibilizar não só a lei de organização judiciária, mas os principais dispositivos também, tá? Os dispositivos mais importantes do regimento interno do TJSC. Fiquem tranquilos, tá? Quem vai fazer prova aí, ó, do TJSC, vai estar fresquinho. Você vai ouvir a minha voz no seu subconsciente no domingo de prova. Ok? Valeu, um abraço e tchau, tchau.